Esse vídeo é patrocinado pelo meu xará, Dr. Gabriel Miranda. Abraço, Gabriel, muito obrigado. Confiança e Itabaiana se encontram pela 7ª rodada do Campeonato Sergipano neste domingo, dia 8 de fevereiro de 2026, às 17 horas, aqui no Batistão. Esse jogo terá transmissão única pelo streaming da ITTV. O Confiança chega para essa partida na 4ª colocação, com 8 pontos, depois de vencer por 1-0 o Guarani aqui na capital. Já o Itabaiana vem com 13 pontos, depois de vencer o Lourenço lá em Itabaiana por 3-0. Nos últimos 10 jogos entre Confiança e Itabaiana, o Itabaiana tem uma leve vantagem. Nesses encontros, Confiança venceu 3 partidas, aconteceram 3 empates e o Itabaiana venceu 4 partidas. O ano passado, o Confiança passou invicto. O último jogo entre as equipes foi pela Série C do Campeonato Brasileiro em julho de 2025. Lá na Serra, Itabaiana 0, Confiança 0. Já o último jogo aqui em Aracaju foi Confiança 1, Itabaiana também 1, segundo jogo da final do Campeonato Sergipano 2025, jogo que nos sagrou bicampeões do estado. Meu nome é Mike Gabriel, você está no canal Dragão de Aracaju. Sejam bem-vindos a Confiança vs Itabaiana, os caminhos para a vitória. Vamos lá ver o que o Dragão precisa fazer para vencer essa partida, seguir remontando esse campeonato, onde a gente chegou a ficar ali quase fora da zona de classificação e tem mais um clássico pela frente. Empatamos o clássico contra o Lagarto, perdemos o clássico contra os Vermes, agora a gente precisa vencer um retrospecto inclusive igualzinho do Itabaiana. Empatou com o Lagarto, perdeu para os Vermes. Vá deixando seu like, se inscrevendo no canal, ative as notificações para não perder nada. Considere se tornar membro, você paga um cafezinho todos os meses e ajuda a gente a se manter de pé. Falar em membros, falar em ajuda, quero mandar um forte abraço aqui para Herbert Oliveira e Dona Zezé, que fizeram contribuições aqui ao canal via Pix, e também aos membros que estão completando um mês ou completaram recentemente mais um mês sendo parceiros aqui do canal: Johnny Cavalcante, Alan Bidu, Paulo Moreira, Ana Beatriz, minha amiga Ana, Felipe Florencio, Luiz José, Reginaldo Lesbão, Adrovandil e Écio Silveira. Meu abraço, minha gratidão para todos vocês que fazem o nosso canal ser ainda melhor. Vamos lá, sem mais delongas, caminhos para a vitória de Confiança e Itabaiana. Primeiro caminho, defesa. É a coisa que eu sempre falo, eu falava muito ano passado, quando o ataque estava indo bem, mas a defesa não estava mal, que era ataque ganha jogo, defesa ganha campeonato. A gente vai enfrentar o melhor time do campeonato até agora, ainda que os outros lá estejam na liderança, mas é algo muito mais circunstancial, inclusive por conta de erros absurdos de arbitragem, do que propriamente um somente mérito deles. Eles também têm méritos, mas o Itabaiana é um time mais organizado, é um time mais cascudo, é um time que tem maior força ofensiva. E se tem um momento que a nossa defesa precisa fazer um jogo de brilhar os olhos, de encher os olhos, é agora. A gente vai encarar um time com muito poder de fogo, vai encarar um cara que eu vou falar nele ainda mais algumas vezes nesse vídeo, Dione, que tem uma bola parada muito forte. Então precisamos realmente que a defesa brilhe. Eu não sei se Montovani ou Mondavani, não lembro agora o nome do menino, que veio do Flamengo, fez uma ótima estreia. Não sei se isso já o credencia para ser o zagueiro titular, mas de qualquer forma, mantendo a dupla Eduardo e Ícaro, eles precisam se encontrar. Ainda tem algumas falhas, ainda tem algumas bolas, principalmente na saída de jogo, ainda tem algumas questões, só que nessa partida eles precisam ser perfeitos. Defesa, a gente sabe que o atacante pode perder 10 gols, se fizer o gol da vitória ninguém vai lembrar. O zagueiro, ele pode tirar 10 bolas, se errar uma e dar a vitória para o adversário, ninguém vai esquecer. Então tem que a defesa funcionar bastante nessa partida. Segundo caminho para a vitória é continuar a evoluir. O jogo contra o Guarani, já sob liderança temporária de Ricardo Rezende, o time veio com mudanças na escalação inicial. Algumas forçadas, né, com a lesão de Iago e a suspensão de Wendel. Porém, fez algumas mudanças. No intervalo tivemos 3 substituições de uma vez só. E ele está começando a encontrar o time, está começando a entender. Essas 3 mudanças no intervalo já mudaram a cara do time. Então o time já evoluiu. Então tem que começar a encontrar esse time. Ele testou o Andrei de titular.
ao longo do jogo botou Mondovani e Aquino, isso já melhorou o time, já oxigenou o time, já mostrou que ninguém ali tem vaga cativa, já mostrou alguns caminhos interessantes. É um cara que trabalha muito a base, então ele vai usar bem esses jogadores jovens como Mondovani, Andrei, o próprio Renanzinho, que entrou de titular e depois foi substituído. Então é um cara que a gente já viu que tem ideia do que quer, tem boas ideias para futebol, já fez algumas mudanças que deram certo, mudanças que deram errado, mas enfim, tem que seguir evoluindo. Doutor Gabriel Miranda é apoiador e patrocinador deste canal. Gostaria de agradecer muito a ele pelo apoio, pelo patrocínio e deixar um forte abraço para o meu xará, Doutor Gabriel. Imposição física. Imposição física foi algo que eu falei no último clássico e a gente parece que não aprendeu. Clássico é pegado, talvez quem não acompanhe muito o futebol de Sergipe, e aí a SAF tá chegando agora, muitos jogadores estão jogando agora pela primeira vez no Confiança, não entendem o tamanho e o peso da rivalidade de Confiança Itabaiana. Então vai ser um jogo pegado, os caras sempre entram com muita vontade, sempre são muito estimulados a fazer isso. A gente precisa entender esse tamanho desse jogo e precisa entrar com a mesma vontade que eles entraram. E precisa se espelhar no clássico, que teve alguns recortes sim, do Confiança brigando por todas as bolas, mas tem que brigar ainda mais, não pode deixar vacilo, não pode deixar espaço como a gente deixou no clássico contra o Sergipe. Precisamos realmente ter essa força física, dividir todas as bolas, não deixar que os caras tenham vida fácil, afinal estão jogando na nossa casa, aqui quem tem que mandar é a gente. E por fim, cuidado com a bola parada. Sofremos isso com o Sergipe, inclusive, por conta de uma sequência boa de bolas paradas, com boas defesas de Rafael Pascoal. No final das contas, a defesa bagunçou, eles tiveram a chance de fazer o gol de cabeça. É a principal arma do Itabaiana nesse início. Não, quando eu falo principal, não é a única, eles estão evoluindo, inclusive no ataque. E a gente já conhece o principal jogador deles em termos de bola parada, que é Dione. Foi jogador do Confiança recentemente, é um cara muito bom na bola parada, tem alguns problemas de intensidade ao longo do jogo, mas na bola parada realmente é um dos melhores a jogar aqui no Campeonato Sergipano, então tem que tomar muito cuidado, já que Dione pode fazer a diferença nesse sentido. Falando em Dione, olho nele, meu destaque para o Itabaiana é Dione Ribas, 32 anos, meia, passagem pelo Confiança, a lei do ex aí, vindo com tudo, olhando pra gente, a gente olhando pra ela, e tem uma bola parada muito perigosa, mas não se resume só a bola parada, é um jogador que é muito inteligente, consegue fazer boas invertidas de jogo, bons lançamentos, chute de fora da área, como eu falei, às vezes peca um pouquinho em termos de intensidade, principalmente do meio pro fim do jogo, mas enquanto ele tiver gás, tem que tomar muito cuidado, é um jogador muito bom, tá numa idade boa, pode querer fazer valer a lei do ex, então toma todo o cuidado do mundo, é importante para evitar problemas com o nosso querido Dione Ribas. Agora vamos para a escalação do Confiança. Como o Ricardo Rezende está chegando, fez uma escalação inicial, depois mudou 3, a gente não sabe exatamente como é essa escalação, então vamos aqui no freestyle, no chutão, como eu imagino que ele vai jogar, baseado em algumas ideias que a gente viu no primeiro jogo. Beleza? Vamos aqui para o nosso campinho. Então vamos começar com o Rafael Pascoal, talvez o grande destaque desse Confiança nesse início de temporada, tá agarrando muito, salvando Confiança várias vezes. Na lateral esquerda temos Marcelo, na zaga nós vamos de Eduardo Moura e Ícaro. Isso não deve mudar, mesmo o nosso menino deixa eu pegar o nome. Mondovani, eu tô chamando ele o nome errado do menino o tempo todo. E aqui na lateral direita, Valdir Júnior. Na volância, acho que ele vai repetindo Lohan e Renilson. Deixa eu achar Renilson aqui. Acho que na volância ele repete Lohan e Renilson. E deve iniciar aqui com Guilherme Nunes, provavelmente. Eu não sei se depois daquela entrada esqueci agora. O cabo que deu assistência ganharia a posição. Deixa eu ver só. Se Kelvin ganharia a posição, mas vamos de Guilherme Nunes aqui. No ataque nós temos o retorno de Wendel. O Wendel estava suspenso. Deve voltar, mas acho que no comando do ataque vai ser Maicon Aquino. O Wendel
talvez desse lado aqui, e no outro lado a gente não sabe se Iago retorna ou se ele vai com Danielzinho, que foi bem, ou Renanzinho. O Sassá não joga essa partida, que ele tá suspenso. Vamos botar Iago, vamos torcer que Iago esteja bem fisicamente, porque, como eu falei mais cedo, é clássico, é pegado, é disputado, e Iago conhece como poucos essa rivalidade. Então, vamos torcer aqui que Iago entre. Se Iago não entrar, eu imagino que entre Danielzinho. Então, esse deve ser o time do Confiança para encarar o Itabaiana nesse próximo domingo. E é isso, turma. Esse foi o pré-jogo de hoje. Agradecer a todos os membros e apoiadores do canal. E vamos que vamos. Domingo, todos os caminhos levam ao Batistão. Precisamos muito apoiar o Confiança e precisamos vencer esse clássico. Ele nos coloca em uma condição de classificação muito interessante. Acho que a primeira colocação ela tá quase impossível, mas tem que ficar ali pelo menos no top 4 para fazer o segundo jogo, o jogo dos playoffs em Aracaju. E além dessa questão mais pragmática, precisamos muito arejar a cabeça, que o time comece a se encontrar, que o time comece a se encaixar, para que a gente entre em um processo de aceleração para voltar ao título sergipano. Não joguei a toalha ainda estou desconfiado, mas a gente sabe da força do Confiança, principalmente em retas finais de campeonatos. É isso, muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.